essa sessão aqui do livro de Isaías, aliás, o livro de Isaías, todo mundo sabe que é um livro assim bem, eu posso dizer, neotestamentário. Fala muito de salvação, não é? Fala muito do Messias, do Senhor Jesus, e essa palavra aqui que nós lemos também, não é? E é um livro que a igreja está bastante familiarizada, que a igreja conhece bem muitos dos seus versos, e que eles entraram, eu posso até dizer assim, alguns versos ficaram já para a gente bem ressaltado como igreja do Senhor. Talvez esse de 49:6, eu não sei muito se os irmãos lembram dele, mas eu quero ressaltar aqui, irmãos, o contexto dessa situação, desse livro, daquilo que nós lemos, amém? Os irmãos perceberam, bota lá no 6, que ali aponta para um servo escolhido, não é isso? 6, o 6. Diz assim, ó: também farei de vós uma luz para os gentios, de modo que leves a minha salvação a todas as nações, até os confins da terra. Na verdade, quando a gente lê esse texto, mas salvação, não é? Para os gentios, de modo que leve a minha salvação para todas as nações, todas as nações. O que vem à mente dos irmãos imediatamente? Salvação para todas as nações. Irmãos, até antes de eu falar o contexto, qual é o propósito de Deus para com esta terra, para com esta humanidade, para com os homens neste mundo que nós conhecemos? É justamente este. Deus quer, escutem só, irmãos, que todos cheguem ao conhecimento de Deus. De alguma forma que todos conheçam ao Senhor, de alguma forma que todos sejam alcançados pelo Senhor Jesus, que todos sejam salvos. Amém? Queridos, isso é importante até para a gente entender como igreja. O propósito da igreja é este. A missão da igreja maior é esta. A missão da igreja aqui no Setoró é esta. Não é? Porque este é o propósito de Deus. Todo mundo precisa chegar ao conhecimento, de alguma forma, de Deus. A Bíblia diz que nós devemos conhecer o que, irmãos? A verdade. E eu já coloquei aqui para os irmãos, quando a gente conhece a verdade, nós somos, escutem só, libertos. A libertação é o produto final na vida do homem para a salvação em Cristo Jesus. Mas você precisa conhecer, toda a humanidade precisa conhecer. Se não existe alguém que pregue, que informe, como é que isso vai acontecer? Não é verdade, amados? Então, a realidade é esta. Nós, igreja, crente, seja o nome que quisermos entregar ou colocar, fomos chamados cristãos para anunciar a salvação a todas as nações. Todas as nações precisam chegar a conhecer a Deus. Então, irmãos, eu acho isso importante, até ressalto bem, estou frisando bem, porque nós não podemos perder isso, não é? Não podemos, igreja, não podemos perder isso. Se a gente perder este entendimento que nós somos pregadores, arautos da verdade, que nós somos anunciadores do reino, que nós somos cidadãos dos céus e por isso temos que anunciar que existe uma eternidade com o Senhor Jesus, que existe um momento que nós estaremos diante dele, que viveremos com ele. Se nós perdermos esta essência, irmãos, perdemos tudo. Amém? E quantas pessoas você percebe que estão ao seu redor, aonde você está? Quem tem um serviço externo, quem se comunica com pessoas. Irmãos, eu às vezes fico espantado como é que estão as coisas aí fora, não é?
Essa semana mesmo, as coisas mudaram de uma tal forma, né? E tem coisas que a gente não conhece, porque a gente está muito dentro daquela bolha que a gente precisa de alguma forma sair para pregar o Evangelho. Eu conversando com um rapaz hoje, ele disse que queria, hoje não, essa semana, que queria ser cantor. E estava vendendo não sei o que lá, era compositor, e queria, aí eu perguntei, o que você canta? Aí ele falou assim, que canta trete, existe isso? Trap. Existe, né? Trap. Eu falei, o que é isso, meu querido? Trap. Eu comecei a perguntar, porque eu não conhecia, desculpe a minha ignorância. Trap. Aí mandou até ver não sei o que, como é que é? Teto. Acho que é um cantor, sei lá, não sei. Aí eu falei, as coisas mudaram. Eu falei, o que é isso? É do funk. Eu falei, então isso é um derivado de um derivado, né? Que é o funk já é um derivado. Aí eu não sabia, comecei a conversar com ele, abençoamos a vida dele, não é? E eu falei para ele, então você vai cantar trap para Jesus. Entendeu? Falei, você quer ser um cantor? Se você se voltar para o Senhor, aproveitei, irmãos. Aproveitamos. Se você quer ser um cantor, Deus vai realizar os seus sonhos. Deus vai realizar os seus sonhos. Não importa a sua situação. Falei para ele. Seja cantor de trap ou de funk, do Senhor, mas falei, você vai... Aí ele logo falou assim, mas não tem palavrão. Aí eu comecei a entender como é que era que funcionava isso. Eu falei, ótimo. Eu falei, você então compõe sem palavrão. Falei, então já está no caminho certo. Amém, queridos? Então nós não podemos perder isso. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que hoje nós estamos tão dentro da nossa bolha que nós não conhecemos. Fui almoçar ontem com a minha família. Não vou nem dizer o shopping. Aí cheguei lá, pastor Carlão, Jonas. Sabe o que tinha? Um pessoal fantasiado. Com cabelo, com roupa, com cor de não sei o quê. Para tudo quanto era lugar. Eu falei, rapaz, até que as vestes são bonitas, né? Mas aquele conjunto é esquisito demais. Aí era uma mistura de... Eu vou falar fora do microfone. De dorama com... É dorama, né? Com cosplay. Como é que é o nome? Entenderam, irmãos? Eram gente para tudo quanto era. E muita gente, muita gente. Muita gente. Olhe para mim só, querido. Eu fiquei assim, mas o que é isso? Pior não era o cosplay que eu já ouvi falar. O pior era o outro. Eu nem sabia o que existia. Então veja só a situação. Irmãos, a gente às vezes tem que até parar para ver o que está acontecendo, porque o mundo está mudando. E nós estamos cada vez mais imprensados como crentes ou cristãos e não estamos fazendo nada. Entenderam, irmãos? Como é que está a situação? Mas eu quero primeiro contextualizar aqui. Irmãos, essa Isaías foi escrito no século 8º antes de Cristo. Amém? O que é isso? É lá para o ano 700 e pouco, antes de Cristo. Não é isso? Aí, em 722, olha só, Israel foi massacrado pelos assírios. Estava começando a derrocada daquela nação. E eles foram, olha só, me acompanhe para os irmãos entenderem o que Deus faz.
E, querido, sabe o que aconteceu? Sabe quando que Israel foi completamente destruída? Assim, o templo, a cidade foi queimada, passaram fogo na cidade. Foi na invasão dos babilônios. Sabe quando foi isso? 586, não é isso, pastor Carlão? 586. Olha só, Isaías escrito em 800. Destruição, 722, destruição completa em 580 e pouco. Ué, os irmãos entenderam? Olha só, irmão, isso aqui, a profecia foi escrita antes de tudo isso acontecer. Essa era a situação. Então, ele está vendo lá na frente uma situação, vamos dizer assim, de quebradeira, de fogo, de destruição. Quando ele começou a falar, irmão, só Deus que faz, Deus sabe lá na frente o que vai acontecer. Deus está anunciando e já está dando a solução. Então, irmãos, dentro desse momento profético, eu quero dizer para os queridos, era um momento de adversidades. Então diz o verso 49, 1. Vejam só. E o Senhor deixou claro, como eu já falei para os irmãos, não vou repetir isso, que o Senhor deixou claro a missão do servo dele que viria. E como eu disse também, da igreja. Amém, queridos? É claro que eu não quero deturpar o texto, mas o Senhor está falando de alguém que viria, que é o Senhor, e ele seria luz para as nações. Amém, queridos? Deu para pegar isso, né? Então isso é uma profecia, tá bom? Porque Deus enviou Jesus e ele foi sacrificado por nós, para salvar toda a humanidade, como eu já falei aqui. Então a profecia anuncia, a palavra prioritariamente aponta para o futuro, o Messias ou o Senhor Jesus, que seria luz para as nações. E também mostra profeticamente o sofrimento de Israel. E o Senhor mostra também, você vai ler o texto depois, que não era o fim. A dificuldade ali não seria o fim. Amém, queridos? E que o que mais que o Senhor aponta ali? Ele aponta também que tem um plano redentor, apesar do sofrimento que estava acontecendo. Então, também é uma profecia de restauração de Israel. Os irmãos entenderam, pegaram? Isso é importante. Aí o verso primeiro diz assim: ouvi-me todas as ilhas, e vós, povos, nações longínquas, prestai atenção. Antes de eu nascer, Yahvé me escolheu e convocou desde o ventre da minha mãe. Ele pronunciou o meu nome. Amém, queridos? Deus conhece a todos nós aqui. Deus chamou você, eu, para uma missão. Manuel é uma missão. Queridos, nós podemos até estar na missão, ou melhor, não vou colocar assim, mas nós podemos até às vezes, dentro do contexto de crente, de igreja, estarmos num serviço errado. Amém? Às vezes somos colocados, estamos, mas a questão aqui não é essa, a questão é saber, amém? Deus sabe, Ele está vendo lá na frente. Ele, quando te chamou, aliás, antes de você nascer, antes de eu nascer, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, Ele, aqui ó, antes de eu nascer, Yahvé me escolheu e convocou. Escolheu Jesus, escolheu uma nação, escolheu você, irmãos. Amém? Então, não esqueçam jamais disso. Eu disse que nós não devemos perder o propósito macro, maior, que é sermos luz para as nações. Amém? A minha mãe, ela pronunciou o meu nome. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, é importante a gente entender estas coisas aqui nesta noite. Às vezes nós estamos pensando que está tudo bem, não é? E está. Porque Deus tem um controle da sua vida e da minha.
Mas Deus te chamou e me chamou. A mãe convocou. Na verdade, o Senhor nos chamou. Verso 2. Vou passar. Diz assim, ó. De minha boca fez uma espada cortante, abrigou-me na sombra da sua mão, fez de mim uma seta afiada, escondeu-me na sua aljava. Louvado seja o nome de Jesus. Então, fazendo aqui, queridos, essa situação, trazendo aqui esta profecia, Deus está dizendo assim, ó, da minha boca fez uma espada cortante. Não perca a oportunidade, irmãos, de falar, de abrir a boca, de ser espada cortante. Vamos trazer isso de volta para a nossa vida. Vamos trazer esta palavra de Deus que está dentro de você, que está dentro de mim. O que a gente está precisando? O que nós estamos precisando? Talvez de alguém apontar para a gente, e Deus está apontando para a gente aqui nesta noite, irmãos. Deus abrigou-me na sombra da sua mão, fez de mim uma seta afiada, escondeu-me na sua aljava. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, antes de você nascer, antes do profeta nascer, antes das coisas acontecerem, antes da situação ruim, ou talvez pior, que aconteceria lá na frente, em 586, depois, antes de Cristo. Mas ele estava dizendo assim, ó, na hora do problema, é isso que eu quero que entendamos aqui. Na hora da dificuldade, você ainda é uma espada cortante. Amém? Diga um amém aí, queridos. Abrigou-me na sombra da sua mão e fez de mim uma seta afiada, escondeu-me na sua aljava. Você está protegido. Ele vai te usar como uma espada cortante, como uma seta afiada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, olhe só para mim aqui, irmãos. Você é uma seta, eu e você, nós somos setas afiadas. Amém? Verso 3 aí, coloca para a gente. E disse-me, tu és meu servo, Israel, em quem me gloriarei. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele está fazendo menção, ó, tu és meu servo, Israel, em quem me gloriarei. Vou repetir o contexto que o Senhor enviou a profecia. Era, olhando lá na frente, um momento de dificuldade, de luta. Irmãos, não podemos perder o ânimo. Eu fico pensando, queridos, se a gente perde o ânimo, né? Perde o propósito, perde a missão. Acabou tudo, irmãos. Acabou tudo. Porque depois, para recomeçar, e às vezes a gente não entende isso, por isso que eu estou sendo enfático aqui. As pessoas preferem, hoje a gente olha aí fora de uma certa, as pessoas preferem outras coisas do que está sendo instruídos e sendo lembrado que somos espadas. Tu és meu servo em quem me gloriarei. Louvado seja o nome do Senhor. Sobre a nação, sobre Israel, o Senhor está dizendo assim, está até o problema lá, hoje, né? Mas sobre a nação, sobre a sua vida, sobre o servo ungido, o Senhor disse assim, vou me gloriar nele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? O propósito de Deus é lembrar para a gente hoje, aqui nesta noite, que Ele quer se gloriar, quer se refestelar, quer se alegrar contigo e comigo, cumprindo o propósito dEle. Amém? Irmãos, eu vi uma coisa também que me impressionou, eu posso dizer para os irmãos, né? Nós fomos num lugar chamado Santa Quitéria. A gente chamava de Santa Quentura, porque é quente demais lá o lugar. Conhece? Santa Quentura. É quente. É quente, 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 quente. Todo mundo falou assim. Aí vamos lá, falei, vamos. Aí chegamos lá, irmãos. Sabe qual foi a temperatura? Todo mundo estranhou. 24, 28.
uma benção. Eu falei, vocês chamam isso aqui de santa quentura, mas isso aqui está uma bênção. Primeira bênção que eu recebi. E os irmãos lá, vamos orar, pastor, para que lá não aconteça, não esteja quente, para o senhor não estranhar o negócio. Né? E, queridos, vou falar para os irmãos, 24, eles mesmos não acreditaram na oração deles. Estava uma bênção o ambiente, não foi, amor? Um negócio fantástico. Mas o que eu vi lá foi o seguinte, irmãos, uma igreja toda no granito, pequenininha, mas toda no granito. Eu falei, meu Deus do céu, que bênção. E estava acabando, fazendo uma escada lá. Irmão, fazendo um mezanino e tudo. Eu falei, rapaz, aqui em Santa Quentura, uma igreja desse nível. Falei, glória a Deus, glória a Deus. Irmão, outro impacto que eu recebi. E sabe o que foi? Por que eu estou contando isso para os irmãos? Porque o pastor lá, ele é um... Como é que é o pastor... Como é que é o nome dele, irmão? Bené. Ele é um engenheiro, assim, consertador, um mecânico. Ele cria peças para aquelas máquinas que cortam as pedreiras, sabe? Então o negócio quebra, aí comprar uma peça que não tem, aí tem que comprar outra máquina. É caro, irmãos. Caro toda a vida. E ele recebeu uma bênção, uma unção de fazer essas peças. Aí eu fui lá na indústria dele. E ele é chamado naquelas empresas que estão lá cortando aquelas pedreiras lá, aquele negócio, ele é chamado lá. E todo mundo fala, os engenheiros, os especialistas. Aí depois ele fala. E quando ele fala, sabe quem que o pessoal ouve? Ele. A orientação que ele dá. É desse jeito, é assim. Amém? Aí, por essa mordomia que Deus colocou ele consegue fazer uma igreja nesse nível. E eu quero declarar sobre a sua vida e sobre a minha vida, irmãos. Amém? Somos abençoados. Somos especialistas no Senhor. Apesar do sofrimento, apesar da luta. Irmãos, saímos de lá uma bênção. Ainda fui até na feira lá, aquelas feiras do interior, para ver como é que é o negócio. Viagem boa é assim. Aleluias. Então, queridos, verso 4. Todavia, considerei, tenho me afadigado sem qualquer compensação, tenho despendido minhas forças em vão, e para resultado algum. Contudo, o que me é devido está seguro nas mãos de Javé, e a minha recompensa guardada com o meu Deus. Amém, queridos? Vou repetir aqui, isso aqui confirma o que eu estou falando. Escute só, Deus está te guardando. Ainda que você ache que suas forças, o seu trabalho lá fora não está tendo resultado, se é um momento de luta, e eu vou repetir aqui para os irmãos, todos nós passamos, a igreja também. Amém? Amém? Então, é por isso que eu coloquei o título assim. Deus vai te abençoar. Contudo, não esqueça, o que me é devido está seguro nas mãos de Javé, do Senhor, e a minha recompensa guardada com o Senhor. Então não esqueçam, irmãos, não desistam, trabalhem no Senhor, porque a recompensa Deus está guardando. Manel, a tua está aqui nas minhas mãos. Fulano, Beltrano, está aqui nas minhas mãos. Eu estou vendo a situação. Então receba isso, irmãos. Porque foi Deus que mandou a gente trazer isso aqui. Não pregaram nada disso lá que eu estou falando para os irmãos, hein? Foi em outro contexto. Mas Deus me lembrou a mensagem aqui, a palavra. Chamou a atenção do meu coração. Então, queridos, você está tendo um problema no colégio, na faculdade, em casa, Deus está te guardando a sua recompensa. Então, às vezes, a gente está trabalhando, o negócio está duro, está complicado. Estamos malhando,
Como diz o pastor José, cadê o pastor José? O céu está de bronze, está fechado. Mas continue, irmãos. Deus de glória. Nós não podemos, eu digo aqui para os irmãos, é esquecer o propósito que eu falei inicialmente. Irmãos, não tem nada contra com o que Deus está mandando você fazer, mas nós temos que saber qual é o propósito de Deus, qual é a revelação, o que Deus está falando, o que Deus mandou a gente fazer. E todos nós abraçarmos. Amém? Glória a Deus. A minha recompensa está guardada com o meu Deus. E acho que é o lugar mais seguro, não é não? Se a minha recompensa tivesse com uma outra pessoa, o que aconteceria? Mas Deus está olhando, Ele viu. Então, os irmãos, vejam como que Deus faz. Deus conhece tudo. Eu fiquei intrigado com isso, né? O que significava esse texto? Uma profecia escrita no século 8. E o Senhor falando de uma restauração, sobre uma situação que aconteceria. Então, o verso 5 aí, ó. Mas agora diz Yahvé, que me formou desde o ventre, para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó, para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força, porque assim é quem está falando o Senhor. Ele, querido, que te escolheu. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus vai fazer, irmãos, conosco? Eu quero ressaltar aqui, e por fim, vamos para o verso 6. Sim, ele declarou, de fato, pouco é para ti ser meu servo, a fim de restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta os filhos de Israel que eu guardei. Então, irmãos, vejam só, povo disperso. Amém? Vamos reuni-los de volta. Vamos trazê-los de volta, porque esta é a vontade do Senhor. E eu fiquei também pensando nisso, irmãos. Como é que a gente reúne o povo? Porque às vezes a gente fala e não adianta, né? Mas terça-feira a gente estava em reunião aqui. Aí o pastor José levantou e falou o seguinte, ó. Temos que orar. Falou assim. Todo mundo fez a sua meia-culpa, né? Mas escuta o que eu estou falando aqui para os irmãos. Temos que orar. Entendeu? Não importa se o outro não quer orar, mas eu e você temos que orar. Não importa se o que não veio não quer orar, não tem problema. Mas nós temos... E são abençoados. Nós declaramos bênção sobre a vida, mas nós temos que orar. Se você está entendendo o que eu estou falando, o Senhor declarou, de fato, é pouco para ti ser meu servo, a fim de restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta os filhos de Israel que eu guardei. Eles estão guardados. Mas se não houver quem os traga de volta, e Deus estava falando para uma nação. Agora vamos lembrar de Israel o que aconteceu, para que os irmãos vejam sentido na profecia. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eles foram dispersos. A nação foi dispersa. Depois do cerco babilônico, quando eles não tinham, foram derrotados, tacaram fogo, irmãos, acabaram com tudo. Aí tem aquele salmo que a gente, né? Como poderemos, Salmo 100 e alguma coisa, não vou lembrar aqui agora, 137. Como entoaremos ao Senhor um cântico em terra estrangeira? Porque os remanescentes, os que sobraram, perguntavam assim, como vamos glorificar a Deus? Não temos o lugar, não temos o templo. Aí a Bíblia diz assim, colocamos os nossos instrumentos nos salgueiros. Não é isso? Eles não queriam tocar, irmãos, eles estavam tristes. Mas Deus os guardou.
Então eu vou dizer para os irmãos aqui, a profecia é sobre Israel. Os irmãos entenderam? Houve o cerco e Deus está dizendo aqui, ó, a fim de restaurar as tribos de Jacó, trazer de volta os filhos de Israel que eu guardei. É para a nação, irmãos. O povo aqui, a profecia é para a nação. Eu estou fazendo uma aplicação para a gente aqui agora, para a gente entender. Ou seja, o Senhor estava vendo o que aconteceria com Israel e o Senhor estava dizendo, vocês vão passar pelo estreito, mas eu vou restaurar, eu os guardei. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou dizer aqui, vou repetir para os irmãos. Irmãos, Deus, você está guardado, hein? Amém? E tem outros que precisam voltar. Como despertá-los, hein? Como despertá-los? Como libertar o coração daquele que ouve a palavra? Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. No passado, escute o que eu vou falar agora. Olhe para mim. No passado, eu achava que o que segurava um crente, estou falando sério, era experiência com Deus. Hoje, eu já penso diferente. Estão espantados, irmãos? Nem experiência prende gente. Eu poderia citar um monte aqui, eu tenho certeza que na mente de vocês está vindo a mesma coisa. De pessoas. Teve gente que já cantou aqui, Deus teve um problema de enfermidade. Estava com a morte. Acho que estava desenganada. Deus trouxe de volta, louvou aqui. Fora. Então não é experiência. Não confie na experiência que você teve. O anjo que você viu. Não. Experiência é importante. Nós temos que ter experiências com o Senhor. Mas eu mudei de opinião. Não é experiência que segura ninguém. Sabe por que segura? E você, tem muita gente que pensa que está seguro e não está. O que segura é estar diante do Senhor. É palavra. É participação. É amar ao Senhor. Amar a palavra dEle. O que segura, irmãos, não é outra coisa. Senão, os grandões aí não estariam também se perdendo. E os irmãos sabem a quem eu estou me referindo. Então não é. Não é. E é com muita tristeza que eu falo isso, irmãos. Porque quantas vezes eu preguei? Acho que até aqui mesmo. Agora, o que segura é você estar diante do Senhor, mesmo na hora do problema, da adversidade. Está mostrando o que você quer. O que segura é você não desistir de Deus. Amém? Trocar Deus por quê, irmãos? Hein? O que segura é, vou dizer aqui uma coisa que ninguém gosta de ouvir, é estar diante do Senhor nos cultos. Também. A igreja salva? Não salva não, claro que não, irmão. Mas não me responda não. Como é que foi seu dia hoje? Estava em comunhão com Deus? Mas agora você está. Amém? Se você ficasse em casa, ia estar em comunhão com Deus? Não me responda não. Hein? Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Estão entendendo, né, irmãos? Então, mas Deus nos guardou. Também farei de ti uma luz para os gentios, de modo que leves a minha salvação para todas as nações, até os confins da terra. Irmãos, para todo lugar. Jesus veio para isso. Amém? Mas você também tem um propósito aqui nessa terra. E, queridos, farei de ti, para a gente terminar, uma luz para os gentios. Amém?
Deus está dizendo o seguinte: você vai ser farol, amém? Você vai ser luzeiro. Você vai brilhar aonde você estiver. Então, irmãos, comece a perder hoje toda a timidez. Comece a perder, né? Aquilo que muitas vezes você acha, eu sou tão pequenininho, sou tão coitadinho. Comece a perder isso hoje, em nome de Jesus. Porque Deus está dizendo aqui, também farei de ti. Eu estou fazendo aplicação aqui nesta noite. Também farei de ti. De mim, irmãos. Eu, pastor. Manel, você tem lenha para queimar, não é isso? Todos nós aqui, Você tem lenha para queimar. Louvado seja o nome de Jesus. Então não se preocupe, Deus quer abençoar. Também farei de ti uma luz para os gentios, de modo que leves a minha salvação para todas as nações. Irmãos, para a gente aqui que somos menores, isso aqui é uma profecia do servo de Deus, do ungido, Jesus. Mas eu e você, irmãos, de modo que nós temos que levar a palavra de Deus. Enquanto a gente não começar a levar a palavra de Deus de alguma forma, entendeu? Para o seu vizinho. Irmãos, o culto é domingo, mas se organize para as demais atividades. Louvado seja o nome de Jesus. Nós temos que levar a palavra de Deus. Porque Deus está dizendo para você, você vai levar a minha salvação. Eu quero profetizar, não é na sua vida não só, irmãos, na minha também. Amém? Mude a cabeça nesse sentido. Mude. Nós temos que levar a salvação a todas as nações, até os confins da terra. A gente faz o roteiro e acaba que nem usa, né, irmãos? Mas louvado seja o nome do Senhor. Para a gente concluir mesmo, o Senhor afirmou que nós teríamos aflições. Amém? Irmãos, se você não tem aflição, tem alguma coisa errada. Se está tudo bem, a gente começa até a desconfiar. Talvez eu esteja parado, não é? E se Jesus, a Bíblia diz assim, que Ele venceu o mundo, não é isso? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aí, o pastor Carlão acrescentou, estou falando que foi ele, tá? E vós vencereis também. Amém, queridos? Se ele venceu, nós podemos vencer. Amém? Na hora da aflição, da adversidade, do problema. Irmãos, acho que ninguém tem mais problema do que eu, não. Amém? Farei de ti uma grande nação, uma luz para os gentios, de modo que leve a minha salvação. E, queridos, até do outro lado da rua, né? Estou dando a segunda dica aí. Os irmãos estão entendendo? Se você não puder ir lá, aqui, vizinho, louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Porque Deus está falando conosco nesse sentido. Precisamos manter firme essa promessa de Deus e seguir firme nesse processo, né? Ainda que as circunstâncias sejam adversas. Amém? E na hora da dificuldade, se a gente pegar, quando espreme a mirra, você espreme a mirra, sai um cheirinho bom. Amém? Então, na hora da luta, que se você estiver sendo espremido, que vai sair o melhor produto. Amém? Vai sair na prensa ali, vai sair o melhor produto, o melhor óleo,
não é? Vai sair ali um aroma perfeito. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, eu estou aqui para dizer hoje. Deus estava falando para a nação de Israel. Vocês estão presos, tudo, agora tem que voltar para lá, começar tudo de novo. Começar tudo de novo. Mas eu vos guardei. Amém? E, apesar da adversidade, vocês se tornarão nação novamente. Serão povo de Deus novamente.